ação, que passa pela ação, temos uma oração em voz passiva. E se é um sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, aí nós temos, então, a voz reflexiva, tá? Então, vamos lá, vamos focar aqui agora. Isso foi só para recapitular, para refrescar a memória aí de vocês. Então, nesse caso, o agente da passiva, ele é o termo utilizado para determinar o praticante da ação na voz passiva, onde o sujeito é denominado paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo. Geralmente, são acompanhados por preposição, tá? Perceba também que o agente da passiva também são termos que são acompanhados por preposição. A preposição por, pelo, né, ou em suas variações, né, pelo, pela, pelos, pelas, enfim, ou de também, tá? São exemplos de preposições que podem anteceder aí o agente da passiva, beleza? Aí, olha só, um exemplo aí. A casa foi arrumada pelo filho. Então, pelo filho, o agente da passiva, tá? Que é quem, nesse caso, age dentro da voz passiva, tá? Porque, no caso, o sujeito da ação é a casa. E a casa, nesse caso, é um sujeito paciente. Então, dentro da voz ativa, quem age dentro da voz passiva é chamado de agente da passiva, beleza? E é um termo integrante também da oração. Pronto. Sobre a agenda passiva, só tínhamos aquilo, assim, lembrando sempre que a agenda passiva, ele sempre vem, tá? Deixa eu voltar rapidinho só para explicar isso, esse detalhe. Quando nós temos aí... Aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui o cursor. Vamos ter sempre a questão da locução verbal, tá? Ou tempo verbal composto, que é como assim é chamado. Vai ser sempre o verbo ser, tá? Conjugado, seja no presente, no pretérito, no futuro. O verbo ser em terceira pessoa, mas o particípio do verbo de ação, do verbo na oração, no caso, né? Então, vai ser sempre essa locução verbal que vai determinar justamente a voz passiva, que nesse caso é a voz passiva analítica, tá, gente? Tem dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a sintética. A sintética não tem essa estrutura. O agente da passiva só vai estar presente na voz passiva analítica, nessa construção aqui, nessa estrutura, tá? A voz passiva sintética, geralmente, nós não vamos ter sempre a ideia de um sujeito indeterminado, na realidade. Nunca vai estar presente o sujeito, no caso, que sofreu a ação de certa maneira, tá? Então, tem essa ideia, geralmente. Pronto. Vamos agora a outro termo também integrante da oração, que é o predicativo do sujeito. Não é um termo relacionado a verbos, tá? Mas é um termo relacionado a nome também, geralmente ao sujeito da oração, beleza? Então, olha só. O predicativo do sujeito, ele é um termo que existe apenas nos predicados nominais. Então, vamos só relembrar a ideia de predicado nominal. O predicado nominal, ele acontece quando nós temos, no caso, um sujeito, nós temos verbos de ligação, tá? Grava isso. Diferente dos predicados verbais, cujo núcleo do predicado é um verbo de ação, né? Tem que ser verbo de ação. No predicado nominal, não. O núcleo vai ser sempre um nome, né? Quando eu estou falando no predicado nominal, o núcleo vai ser sempre um nome. E esse nome, geralmente, vai ser sempre um nome relacionado ou ao sujeito, ou ao objeto. Então, esse nome vai vir sempre dentro do predicado, certo? E ele vai sempre fazer referência a um nome que vai ser ou o sujeito, né? Esse nome vai estar no sujeito, e esse nome vai estar relacionado a esse sujeito obrigatoriamente por meio de um verbo de ligação, tá? Quando esse termo se referir ao sujeito, então tem que haver um verbo de ligação estabelecendo a ligação entre eles. Quando esse termo, né, o predicativo, ele se referir a um objeto, quando eu falo objeto, que pode ser um objeto direto ou indireto, tá? Quando se referir ao objeto, então esse predicativo do objeto, né, ele não precisa de uma preposição ligando, não tem nada a ver com a questão de verbos de ligação, nada disso. Mas ele a gente vai ver mais adiante direitinho, vou explicar bem direitinho para vocês entenderem essa questão, tá? Mas sempre vai fazer referência à caracterização, qualificação do objeto, tá? Quando é predicativo do objeto.
Então, vamos lá ver a questão do predicativo do sujeito primeiro, tá? O predicativo do sujeito, como eu falei para vocês, é um termo que só existe nos predicados nominais, tá? Para um predicado ser nominal, eu preciso de verbos de ligação, tá? Preciso de sujeito, verbos de ligação e predicativo do sujeito, beleza? Então, atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando. Então, sempre que esse predicativo do sujeito vai ser algo relacionado a esse sujeito, servindo de característica dele, tá? Característica, uma qualidade relacionada a ele, beleza? Uma especificação desse sujeito. Exemplos de predicativo do sujeito, logo aí abaixo. Meu melhor amigo está tão triste, né? Então, esse triste está relacionado ao amigo, né? Meu melhor amigo, então, amigo que é o núcleo do sujeito. Então, é ele que está triste. Então, nesse caso aí, triste, predicativo do sujeito, tá? 2. Você anda agitada desde ontem. Então, perceba aí essa questão do anda, veja a questão do contexto, tá? O sentido do verbo andar aí. Fiquem ligadinhos que o andar ele pode ter duas conotações, de certa maneira. Existe o andar, que é referente ao estado, né? Tem a ver com estar, anda agitada, ou seja, está agitada ultimamente. Então, nesse caso aí, é um verbo de ligação. E existe o andar, o verbo andar, que tem um sentido de caminhar, que no caso, é a prática de uma ação. Aí, nesse caso, já não vai ser um verbo de ligação, vai ser um verbo de ação, tá? E, consequentemente, um verbo intransitivo, que não precisa de complemento nenhum, tá? O andar no sentido de caminhar. Então, quando eu falo, você anda agitada, então, nesse caso aí, como se eu dissesse, você está agitada desde ontem. Então, esse anda vai ter função de verbos de ligação. Está relacionando, no caso, quem anda agitada? Você, que é o sujeito. Então, predicativo do sujeito. E o terceiro caso aí, terceiro exemplo, ela sempre foi a razão de tudo. Então, ela sempre foi o quê? A razão de tudo. É algo que está relacionado a esse sujeito também, que é ela. Perceba que a questão do predicativo do sujeito não tem que ser exatamente só um adjetivo, não, tá, gente? Pode ser formado por substantivos, mas que tem função adjetiva, ou seja, de qualificar, né, de caracterizar. Algo que é o que eu digo do sujeito, é o que eu falo sobre ele, tá? Acerca dele, nesse sentido. Até aí, tranquilo? Beleza? Tá tranquilo, eu acho, né? Ninguém tá falando nada. Todo mundo quietinho. Dando e trazendo que sim, tá tranquilo. Que bom. E vamos ao predicativo do objeto, tá? Lembrando que o predicativo do objeto vai ser algo sempre relacionado ao objeto da oração, que no caso é um complemento verbal, tá? Podendo ser um objeto direto ou um objeto indireto. O primeiro exemplo aí, né? Sim, outra coisa aqui, cadê? O predicativo do objeto é um termo que existe apenas nos predicados verbos nominais. Cadê? Atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto, caracterizando-os. Aí, exemplos de predicativo do objeto. Eu considero este assunto importantíssimo. Então, aqui, eu considero o quê? Quem considera alguma coisa, né? Eu considero este assunto, aí este assunto é o objeto direto, aí importantíssimo é algo que está relacionado ao objeto. Então, por isso, predicativo do objeto, tá? Algo está sendo relacionado a esse objeto que está qualificando ou caracterizando ou especificando esse objeto, beleza? O professor elegeu-me representante da turma, né? O professor elegeu-me. Esse me tem função complementar, complementa o verbo eleger. E lembrando que o me, por ser um pronome pessoal do caso oblíquo átono, ele tem função, quando eu faço elegeu, quem? Perceba qual a perguntinha? Quem? Sem preposição. Então, esse me vai ter o quê? Classificação de objeto direto. E o elegeu vai ser um verbo transitivo direto, porque quem elege algo, elege alguém, né, nesse caso. Então, nesse caso aí, temos um objeto direto. Então, elegeu-me representante da turma.
Então, o representante da turma está fazendo referência a esse objeto direto, tá? Então, nesse caso aí, nós temos um predicativo do objeto, certo? E o terceiro caso, na aula de inglês, eu chamei-lhe burra, né? Eu chamei-lhe burra. É como se esse li, lembra que eu falei para vocês, né? É sempre função de objeto indireto, tá? É como assim, eu chamei a quem de burra, a quem burra, né? No caso. Então, esse é como se esse li fosse feita fosse a resposta a essa pergunta. Chamei a quem burra, né? Então, esse li tem função, aliás, tem valor de objeto indireto. Então, burra faz referência a esse li, que refere-se a esse objeto, tá? Esse complemento verbal. Então, no caso, burra é um que está qualificando, de certa maneira, né? Então, nesse caso aí, nós temos um predicativo do objeto também, tá? Nesse sentido. Essa questão aí é tranquila de identificar, não é difícil não, beleza? Bem, gente, o conteúdo, como eu disse, ele não é tão complicado, não é, né? Só tem algumas coisinhas que a gente temos que ficar atentos para não dar aquela escorregada nas questões. Então, agora que a gente vai utilizar justamente nas questões que a gente viu agora, o conhecimento que a gente teve, beleza? Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora da verdade. Da Se verdade. tá muito barulho aí, é porque aqui começou a chover bastante onde eu tô, tá? Não sei como tá aí, mas tá chovendo muito. Vou aumentar mais aqui, porque eu... Vamos lá. Tá ok o áudio para vocês? Tá. Tá? Pronto. Porque tá chovendo bastante aqui, aí tá fazendo um pouco de barulho. Aí eu tava preocupada que tava fazendo barulho aí. Vamos lá, então. Hora da verdade. Olha só. Nós temos aí a questão 1, certo? Temos um pequeno texto. Tem lá no texto lá em cima, né? Tudo que vem do povo tem uma lógica, uma razão, uma função. Ele nada faz sem motivo. E o que produz está geralmente ligado ao comportamento do grupo ou a uma norma social ou de cunho psíquico e religioso. Um traço que vem de tempos longínquos, lá do fundo de nossas raízes, perdidas na noite dos tempos, quando estávamos em formação. Pastoril, quilombo, reisado, poucos de roda, literatura de cordel, festas, tradições, superstições, contos, mitos, lendas, não aparecem por acaso. São elementos da memória popular, que engloba sentimentos e reações diante da história e das transformações. Beleza, tem um texto aí muito bonitinho. A gente vai se pegar só o que está destacado lá em cima. Julgue o item seguinte referentes às ideias, aos sentidos e às construções linguísticas do texto apresentado. Né? Esse enunciado já vem para deixar a gente já assim, né? De orelha em pé. Ai, meu Deus, sentido, tem que ver a questão da ideia, tem que ver. Mas vocês vão ver que tudo tem a ver só com a gramática mesmo, viu? Às vezes vem esse enunciado todinho aí para já um pouco desnortear. Mas olha só. Aí faz a retirada aí. Ele nada faz sem motivo. O termo sem motivo exerce a função de complemento da forma verbal faz. E aí, para vocês, está certo ou está errado? Esse termo sem motivo exerce a função de complemento da forma verbal faz? Eu acho que o complemento não é nada, não. Faz nada, né? Ele faz. Que nada. Eu diria que tá errado. Não sei. E os José demais? Antônio tá errado também. Foi da lógica de Diana também. Foi. Não é isso? Mas é isso mesmo, a sua lógica estava realmente certíssima, Diana, é essa. Nesse caso, nós temos aí um exemplo de ordem inversa do discurso. E é isso que quebra a perna de muita gente, sabia? Essa questão quando temos o discurso indireto. Temos a oração em discurso indireto. E com o que é esse discurso indireto? É quando há uma mudança dos termos que saem da estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Perceba que vem sujeito, complemento, verbo. E isso gera dúvida no candidato na hora. E vai achar que o sem sentido, sem motivo, é que vai complementar o verbo fazer. Estão entendendo essa cara aí a jogada?
Então, sempre que Sim. vocês se depararem com questões desse tipo, com situações dessa maneira, procure sempre, gente, observar se a oração está na ordem direta ou na ordem inversa. Lembrando que a ordem direta vai ser sempre seguida da seguinte maneira: sujeito, verbo, complemento verbal e só depois, no final, adjuntos adverbiais. Nesse caso aí, esse sem motivo, ele tem uma função de adjunto adverbial, tá? É como se fosse um advérbio de modo. Ó, ele faz nada como? Sem motivo. Então, é uma ideia adverbial, certo? Certo, Alexandra? Quando tiver dessa forma, sempre é bom, quando tiver invertido, sempre é bom colocar na ordem direta, né? Justamente para Isso. não Em cair todas, no erro, né? exatamente, Diana. Em todas as questões, independente do conteúdo que esteja sendo abordado ou exigido, mas quando você consegue, no caso assim, passar a frase, né, a oração, da ordem indireta, né, inversa, para a ordem direta, gente, facilita muita coisa e muito conteúdo, viu? Fica mais claro para vocês conseguirem entender, localizar os termos sintáticos, tudo fica mais claro a partir do momento que vocês convertem o discurso indireto em discurso direto. Isso é uma boa dica, sim, certo? E pronto, então, a primeira questão foi lá, já foi, viu? Diana ajudou vocês aí demais. Vamos ver o A primeira resto. foi fácil. Vamos ver o resto. Foi fácil. Foi, rapaz, eu tô até, assim, é uma forma de eu me redimir, porque na última aula disseram que eu não trouxe questões para ninguém acertar, disseram. Ari tá até agora tentando resolver as questões. Eu fiquei tão mal que eu falei, não vou pegar tão pesado, mas eu não vou também pegar tão maneiro, não, porque tá danado, né, minha gente? Vamos nos preparar para ganharmos aí as vagas, minha gente, em português, tem que estar preparado, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para a próxima, tá? Questão 2. Aí nós temos aí o texto. Tinha de deixar aquela casa, não sentia saudades. Era uma casa escura, com um cheiro doce e enjoado que nunca passou. Não tinha vista a não ser a da janela que dava para o edifício ao lado. E só via as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava, ao mesmo tempo, a fazer bife, e o ar ficava cheirando a cebola e alho. Lá ia-se embora, com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que, lá um dia, talvez lhe mostrasse um navio passando. Claro, arejado. Mas era preciso levar suas poucas coisas, perdão, uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas, cabia tudo em uma mala só. Mas tinha a gaveta. Tinha que desocupar aquela gaveta, 5 ou 6 cartas guardadas ali. Resolveu ler, a começar pela primeira, pondo-as em ordem pelas datas. Ela dizia tanto te amo, e contava que andara chorando na rua, que o fora esperar na estação, que a parenta já andava desconfiada da sua tristeza. No fundo de um envelope, o raminho de cabelo havia escurecido com o tempo, mas era um pedacinho de sua beleza. E, de qualquer forma, um pouco de presença querem bem. Beleza. Vamos aí o texto, ok? Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsequente. Né? No 7º período do primeiro parágrafo, a forma lhe desempenha a função de complemento indireto da forma verbal mostrar-se e funciona como elemento de coesão ao retomar o personagem da narrativa. E aí? O que vocês me dizem? Eu acho que está certo. Eu diria que está certo. Certo, os demais. Como vai dizer? Ninguém quer arriscar. A Bíblia está dizendo que está certo. Eu acho que está certo também. Certo. Também, mas né? O complemento indireto seria o objeto indireto, não? Isso. Quando fala assim, foi até bom você falar sobre isso, tá? Quando vocês falam assim, quando fala a função de complemento indireto. Perceba que em algumas bancas não usa o termo objeto indireto.
Quando falar de complemento, né, a forma ali desempenha a função de complemento